Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. É um prazer estar com vocês para falar um pouquinho mais sobre medicina preventiva, sobre como podemos fazer para otimizar todas as funções celulares e manter o nosso organismo em estado de saúde ótima. Assim, esse terreno não fica predisposto a iniciar os processos patológicos de doença. E se uma vez eles já estiverem instalados e nós começarmos a tratar adequadamente desse nosso terreno, o processo doentio ele não encontra energia vital para poder evoluir. Então, é muito simples. O nosso projeto Manual do Proprietário, que muitos de vocês acompanham há quase 10 anos, mostra quais são esses cuidados que normalmente são negligenciados pela nossa medicina convencional, como uma hidratação adequada, uma oxigenação dos tecidos adequada, uma nutrição adequada, uma modulação hormonal de todas as glândulas, um controle do estresse oxidativo, dos radicais livres, um processo de detoxificação, de limpeza, eliminação de toda essa toxicologia ambiental que nos invade todos os dias, os metais tóxicos como chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênico, conservantes, acidulantes, corantes, agrotóxicos e medicamentos e tudo que está ao nosso redor e não faz parte do que a nossa bioquímica humana conhece. Então, quando a gente começa a tratar isso tudo junto, a gente diminui a inflamação crônica silenciosa que está presente na gênese, no início e no desenvolvimento de todas as doenças crônicas. A gente começa a melhorar o sistema imunológico e ele dá conta de lutar contra os agressores, sejam eles fungos, vírus, bactérias, células tumorais que começaram a se desenvolver. Então, fica muito mais fácil, fica muito mais justa, né, essa briga pela saúde do que simplesmente apontando para um nome de doença, um diagnóstico e mandando vocês tomarem simplesmente um remédio correspondente. A medicina, ela engloba muitas outras ciências, né? Evidentemente, a farmacologia, a utilização das drogas, dos remédios, muitas vezes são importantes e necessárias, mas muito tem que se pensar, né, na hora certa, na quantidade adequada, no número de dias de tratamento adequado, e não simplesmente, olha, você tem tal coisa e você vai tomar tal remédio o resto da sua vida, e tal remédio o resto da sua vida, sem mais nada se fazer além do remédio. Então, o que nós propomos para vocês é que ninguém deve deixar o seu tratamento convencional, muito pelo contrário, manter, mas aprender a cuidar de vários outros aspectos, de melhorar a sua qualidade de vida, de melhorar o seu equilíbrio, a sua homeostase orgânica. E para isso vocês aprendem a controlar os radicais livres, a controlar a inflamação crônica silenciosa, a detoxificar o seu corpo, a suplementar nutrientes importantes e que faltam no nosso solo, portanto faltam nos alimentos. E quando a gente faz isso tudo em conjunto com os medicamentos, o tratamento se torna muito mais eficaz, e os resultados muito mais positivos. Então, olha, um exemplo importante para isso, eu quero comentar com vocês agora. Eu queria que vocês pensassem, isso é muito importante, né? A gente pensar, nós não estamos aqui para ser oponentes ou simplesmente eu sou contra isso e pronto, não. Eu queria só que vocês prestassem atenção, né, no que eu vou comentar com vocês a respeito de uma visão da medicina ortodoxa, da medicina convencional, e aí vocês tirem as conclusões. Mais uma coisa que eu queria falar para você que está agora sintonizando a nossa Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, esse programa que vai ao ar, ao vivo aqui pela nossa Mundial, todas as terças-feiras, às 14 horas. Uma dica muito importante: vão ao youtube.com
youtube.com, acessem, coloquem lá / Dr. Edmond Saab Júnior e vocês vão ter esse programa que eu estou falando hoje e inúmeros outros, né? Normalmente, o Jean Lourusso coloca isso para vocês 3 ou 4 dias depois do programa no ar e vocês podem ouvir com calma na sua casa, anotar o que eu falo, pesquisar, conversar com pessoas ligadas à área de saúde, né? E pôr em prática, principalmente, todas as dicas para começarem a colher o mais cedo possível os benefícios disso tudo. E que nós, graças a Deus, já sabemos que muita gente tem colhido esses benefícios, não só no nosso país, mas fora do nosso país. Esse é um projeto que já atravessou nossas fronteiras há muitos anos atrás e vocês têm tudo aí na mão de um jeito muito simples para estar começando a implementar isso no seu dia a dia. Uma outra dica interessante é o site do Simples Saúde, é simpsaude.com. Soletrando para vocês. Simples Saúde é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva. simpssaudejunto.com, sem o BR. Ali vocês vão encontrar links para entrevistas, vão encontrar um modo de estar se nutrindo adequadamente e vão estar também aprendendo a fazer um suco que vai te ajudar a manter esse organismo mais saudável. Outra coisa importante para vocês anotarem que estão agora se juntando a gente é o nosso e-mail de contato para suas dúvidas, sugestões de pauta. É o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, vocês enviem seus e-mails com sugestões de pautas, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho, me envia, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Então tá. E por causa desses e-mails, depois que eu conversar com vocês o assunto que eu quero conversar, eu vou deixar o rádio aberto para poder atender alguns ouvintes que têm me pedido, que faz muito tempo que eu não falo com vocês pessoalmente, e hoje eu tenho um tempinho, eu vou falar. Mas vejam bem, o colesterol. Vamos pensar no colesterol quando eu me formei há 35 anos atrás. Quais eram os valores de normalidade? O valor normal do colesterol era até 300. Tudo bem. Depois, quando se descobriu uma droga que baixava o colesterol, e que por acaso essas drogas, que são do grupo das estatinas, passaram a ser campeãs de venda da história da indústria farmacêutica, começaram a se baixar os níveis de normalidade desse colesterol, quase que obrigando toda a população, né, do planeta a utilizar essas drogas. E foram se abaixando, dizendo que quanto mais baixo o colesterol, mais seguro seria para prevenir doenças como infarto, como AVC. Muito bem. Agora, olha que interessante. Naquela época, então há mais de 3 décadas atrás, era normal até 300 e as pessoas viviam dentro dessa faixa de normalidade e a incidência dessas doenças eram muito menores do que são hoje. Mesmo levando em conta a proporção da população há 30 anos atrás com a população de agora. Se tinha muito menos incidência de infarto, de AVC, do que se tem hoje. Mesmo com os níveis mais baixos do colesterol. Se o colesterol não fosse algo tão importante para o nosso organismo, por que todas as nossas células têm capacidade para produzi-lo? Quem é o maior produtor de colesterol do nosso corpo? É o nosso fígado. E quando o nosso corpo pede para o nosso fígado produzir, é porque ele está precisando desse colesterol, porque ele vai ser utilizado para a formação de muitos hormônios, da vitamina D, da bainha de mielina que reveste os nervos, das membranas celulares. Ele é talvez a estrutura mais importante do nosso organismo. Então, ele não deve ser tão maléfico assim. Né? Então, esse é um jeito de pensar. Então, era normal até 300 e se tinha muito menos doenças relacionadas a ele. Depois que agora estamos querendo que ele fique abaixo de 190, isso são as últimas indicações dos cardiologistas aí do mundo. E o que eu quero comentar com vocês são alguns trabalhos. Olha que interessante. Será que está certo a gente manter esse colesterol abaixo de 190?
tem um estudo publicado no European Heart Journal, o jornal europeu de cardiologia, avaliando 11.500 pacientes. E mostra que pessoas com colesterol menor que 160 eram 2 vezes mais propensas a morrerem do que os que tinham colesterol mais alto do que 160. O número de mortes por doença cardíaca era o mesmo nos 2 grupos. Olha que interessante. E o grupo que tinha o colesterol mais baixo teve uma incidência maior de câncer. Bom, que a gente já sabe que o colesterol baixo é uma coisa comum em pacientes com câncer, a ciência toda já sabe há muito tempo. Olha esse artigo publicado na revista Lancet, uma das mais respeitadas do planeta na área médica, em 1987, e também isso aí foi noticiado no National Cancer Institute, o Instituto Nacional de Câncer americano. E foi um estudo com 1.488 pessoas. E as pessoas com menores níveis de colesterol tinham o dobro de incidência de câncer do que os outros, né? Então, para se pensar quais seriam os níveis adequados desse colesterol, talvez um número intermediário por volta de 200, 220, 240, mas será que seria tão necessário ele estar tão abaixo disso? Segunda pergunta que eu faço: qual pessoa consegue manter o colesterol hoje nesses níveis, abaixo de 190, sem estar usando os remédios? Será que essas propostas não é de muito maior interesse da indústria que produz esses remédios do que realmente pensando no bem da saúde da humanidade? Eu citei para vocês 2 trabalhos, mas se quem procurar isso nos trabalhos científicos vai encontrar mais de 1.000 mostrando que o baixo colesterol, né, em excesso, ele é causador de doenças. E nós temos outras maneiras de otimizar o colesterol quando ele está alto. Existem casos que ele não deve estar realmente muito acima disso tudo. E aí daqui a pouco eu vou dizer para vocês depois que eu atender um ouvinte que está no ar. Boa tarde, pois não? Oi, boa tarde, doutor Edmond. Pois não, como é seu nome? É Maria Aparecida. Oi, Aparecida. Doutor Edmond, eu faço já a modulação hormonal, né, porque eu já estou na menopausa, e eu ainda continuo sentindo os calores. Então eu gostaria que você me falasse alguma coisa. Sei, Aparecida. Bom, você faz a modulação hormonal por via oral, por boca, ou você faz através de gel, pela pele? Pela pele. Ótimo. Então eu vou te responder, você pode me ouvir no ar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você pela audiência. Então, a Maria Aparecida, ela faz a reposição que eu acho a mais indicada. Eu não gosto de usar hormônio por boca. Tem estudos e mais estudos mostrando que o hormônio por boca, ele é pró-inflamatório, ele só inflama porque ele não vai direto para o receptor. O hormônio por boca, ele vai ter uma passagem primeiro no fígado, vai ser metabolizado, e aí o resultado disso é que vai para os receptores, e não o hormônio exatamente os quais a gente quer. Então ela está fazendo certo, mas ela disse que ela continua tendo sintomas vasomotores da menopausa. Fogachos, dorme mal, irritabilidade, né? Sudorese provavelmente. Então, o que deveria ser avaliado aí? Ser feito um exame de sangue, ser dosado o estrógeno, a progesterona. Eles têm um limite de normalidade para pessoas que estão no climatério, ou seja, na menopausa, e os que não estão, as pacientes que não estão, e ver que valores que está esse estrógeno, essa progesterona. Se tiver dentro do normal, mas mais para a parte inicial, nós precisamos aumentar um pouquinho a dose do que tem de estradiol e de progesterona nesse gel, né? E aí esses sintomas desaparecem, porque aí você vai ficar em níveis ótimos desses hormônios. Por isso que os pacientes que eu venho fazendo a modulação hormonal, a cada 6 meses, eles repetem os exames, voltam para lá e de 6 em 6 meses eu estou alterando a formulinha do gel que eles usam. Porque o nosso corpo é dinâmico, ele vai a cada segundo milhares de reações bioquímicas vão ocorrendo e tudo vai mudando. Então a gente precisa dar uma avaliada nos exames de laboratório e refazer essa prescrição da dosagem, principalmente do estrógeno e da progesterona, que vão desaparecer os sintomas. Tá ok? Então eu vou continuar falando em relação ao colesterol. Tem obviamente, pessoas de grupo de risco, pessoas que têm vários e vários familiares que tiveram infarto, tiveram AVC, que têm o colesterol e o triglicérides altíssimos.
essas pessoas têm uma doença metabólica onde elas produzem um excesso de colesterol. E eu falei para vocês que o colesterol é útil. É útil como é útil a glicose, como é útil a proteína, mas tudo que é em excesso, como a glicose também, ela acaba fazendo mal. Não é? É o diabetes, é o excesso de glicose na corrente sanguínea. O excesso de proteína, eu já falei para vocês várias vezes naqueles programas de nutrologia avançada, nutrição do futuro. Né? Para que excesso de proteína? Nós temos que comer a quantidade adequada de proteína. O excesso de proteína, principalmente de proteína animal, ele é prejudicial ao nosso corpo. Também, como o excesso de colesterol, mais do que o que nós precisamos para fazer os hormônios todos que eu falei para vocês, eles podem ser prejudiciais desde o momento que eles se oxidem. Né? Então, eles podem ser oxidados, como qualquer substância no corpo pode ser oxidada, e uma vez oxidado esse colesterol em excesso e a parede das artérias inflamadas, né, ou essas paredes lesadas por tóxicos como cigarro, metais tóxicos ambientais, esse colesterol de baixo peso, que é o LDL, chamado de ruim colesterol, apesar de ele ser uma fonte de energia para o nosso cérebro, então ele não é ruim, ele só é ruim quando está oxidado, nessas condições que eu estou falando para vocês, pode aderir a essa parede e começar a fazer as placas que vão obstruindo as artérias, levando a infarto. Então, nesses pacientes que têm uma história familiar muito grande, que têm um distúrbio metabólico, que produzem muito colesterol, nesses pacientes, sim, pode-se usar essas estatinas, essas drogas para baixar o colesterol. Muitas vezes eu utilizo, normalmente não na dose alta, com que eles estão à nossa disposição na farmácia, porque muitas vezes com uma dose muito menor e associando com outras coisas que eu vou explicar para vocês aqui, a gente controla o colesterol desses pacientes muito bem. A primeira coisa, muitos desses pacientes que têm esse colesterol em excesso, eles têm uma tireoide funcionando não em níveis ótimos, em níveis subótimos. Então você faz os exames de laboratório, o TSH, o T4 livre, o T3 livre, e você tenta colocar isso tudo em níveis ótimos. Quando você otimiza isso, esses pacientes perdem peso, aumentam a energia, diminuem o colesterol, diminuem o triglicérides, melhoram o diabetes. Então, olha uma coisa muito simples. Então, todos deveriam estar otimizando a função tireoidiana. Outra coisa, diminuir a dieta, né, na parte de que concerne a proteína animal. Proteína animal em excesso, leite e derivados, laticínios todos, não é? A carne vermelha, isso tudo não é saudável. Não só em relação a tentar diminuir o colesterol, porque o colesterol, vocês vão conseguir diminuir muito pouco o colesterol total, principalmente nesses pacientes que têm essa alteração metabólica, que produzem muito. Porque grande parte daquele colesterol que a gente vê no exame de sangue não é o colesterol que veio da comida, mas é o colesterol que o nosso fígado produziu. Então, a dieta vai acabar diminuindo muito pouco esse colesterol, nunca mais do que 10%. Mas é importante diminuir a proteína animal por todas as outras questões de saúde, como vocês já sabem. Tem plantas que funcionam muito bem também, que têm um mecanismo de ação muito parecido com esses remédios específicos, as estatinas, sem os efeitos colaterais desses remédios. Os efeitos colaterais desses remédios são diminuição da cognição, causam demência, destruição de células musculares, dor em tudo que é parte do corpo, alteração da função hepática, alteração da função renal. Quer dizer, são drogas extremamente perigosas e ainda mais por serem usadas a longo prazo, cronicamente. Quer dizer, são bombas. E que a gente tem que tentar usar nos casos muito específicos, que eu falei. E não do jeito que está sendo proposto cada vez mais, manter a população do mundo inteiro com níveis baixíssimos. Nós não vamos aumentar a saúde dessa população mundial, nós vamos piorar a saúde, porque não vamos levar em consideração só infarto e derrame, mas e as outras doenças que ocorrem pelo colesterol muito baixo, pela importância que esse colesterol tem no corpo, que eu já falei para vocês. Então, nós temos que ver o que não é interesse, né, dos fabricantes. O que é realmente interesse da saúde? Tem muitos trabalhos indo contra essa proposta, mas tem aí alguns trabalhos muito grandes que são
que são patrocinados pela indústria farmacêutica, que mostram um benefício extremo, entre aspas, de quem utiliza essas drogas. Plantas que têm esses efeitos de abaixar o colesterol de quem realmente precisa, sem os efeitos colaterais da estatina, é o policosanol, é o gugu, é o Red Esterase. Então, isso é muito fácil. Agora você está no carro, você não pode anotar o que eu estou falando, mas daqui 3 dias isso está no YouTube para vocês. Acessem o YouTube e vejam esse programa daqui 3 dias. Anotem isso tudo que eu falei, né? Pesquisem. Vão nos sites médicos de estudos científicos e coloquem lá colesterol e doenças e observem os resultados dos exames, dos estudos. Vocês vão ver que é tudo muito controverso. Então, para que serviu esse nosso papo? Para a gente pôr o pé no chão. Nada de pavor, de pânico, porque estão dizendo que agora, se seu colesterol ele não for menor que 190, você está correndo um risco muito grave. E não é exatamente essa a verdade. E às vezes passa muito longe de ser a verdade. E a coisa mais comum da gente ver são as pessoas em pânico, pelo amor de Deus, ligando para o consultório, te mandando e-mail. Olha, meu colesterol está altíssimo. Eu falo, está altíssimo quanto? Eles falam, está 220. Eu falo, meu Deus do céu, mas você já tem 55 anos. A produção dos seus hormônios estão caindo. O seu corpo está dando informação para o seu organismo, através do seu fígado, produzir mais colesterol para você poder manter as concentrações desses hormônios. E você está achando que seu colesterol está aumentando demais, que vai entupir tudo. Não é, é simplesmente um mecanismo fisiológico de defesa e de proteção para produzir o que está faltando. E aí, nós vamos no médico e o médico acha que ele sabe mais do que Deus e segue o padrão de baixar o colesterol do mundo inteiro, divulgam as notícias, ele não para pensar em tudo isso que eu estou falando, escuta só o que a Sociedade de Especialidade Médica dele fala e passa a prescrever isso indiscriminadamente para todo mundo. Então, gente, é só um pouco mais de paz, um pouco de pé no chão, vamos ouvir com atenção todas as informações que a gente tem ao nosso redor e vocês vão ver que não tem motivo nenhum para pânico e que muitas vezes a pessoa que está com colesterol em 200, 220, 240 está muito mais saudável do que o outro que está com ele em torno de 120, 140, 150 utilizando drogas. Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma ótima semana, nosso tempo voa aqui e na semana que vem eu venho com mais assunto para a gente. Abração a todos, boa semana, até lá. Tchau, tchau, gente.